Título 3 da Organização do Estado. Capítulo 1 da Administração Pública. Seção 1 Disposições Gerais. Artigo 111. A administração pública direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes do Estado obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, razoabilidade, finalidade, motivação, interesse público e eficiência. Artigo 111-A. É vedada a nomeação de pessoas que se enquadram nas condições de inelegibilidade nos termos da legislação federal para os cargos de secretário de Estado, secretário adjunto, procurador-geral de Justiça, procurador-geral do Estado, defensor público-geral, superintendentes e diretores de órgãos da administração pública indireta, fundacional, de agências reguladoras e autarquias, delegado-geral de polícia, reitores das universidades públicas estaduais e ainda para todos os cargos de livre provimento dos poderes executivo, legislativo e judiciário do Estado. Artigo 112. As leis e atos administrativos externos deverão ser publicados no órgão oficial do Estado para que produzam seus efeitos regulares. A publicação dos atos não normativos poderá ser resumida. Artigo 113. A lei deverá fixar prazos para a prática dos atos administrativos e estabelecer recursos adequados à sua revisão, indicando seus efeitos e forma de processamento. Artigo 114. A administração é obrigada a fornecer a qualquer cidadão, para a defesa de seus direitos e esclarecimento de situações de seu interesse pessoal, no prazo máximo de 10 dias úteis, certidão de atos, contratos, decisões ou pareceres, sob pena de responsabilidade da autoridade ou servidor que negar ou retardar a sua expedição. No mesmo prazo, deverá atender às requisições judiciais, se outro não for fixado pela autoridade judiciária. Artigo 115. Para a organização da administração pública direta e indireta, inclusive as fundações instituídas ou mantidas por qualquer dos poderes do Estado, é obrigatório o cumprimento das seguintes normas. Inciso 1. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preenchem os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros na forma da lei. Inciso 2. A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as nomeações para a cargo em comissão, declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Parágrafo 3º. O prazo de validade do concurso público será de até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. A nomeação do candidato aprovado obedecerá à ordem de classificação. Inciso 4. Durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, o aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir o cargo ou emprego na carreira. Inciso 5. As funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. Inciso 6.
É garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical, obedecido o disposto no artigo 8º da Constituição Federal. Inciso 7. O servidor e empregado público gozarão de estabilidade no cargo ou emprego, desde o registro de sua candidatura para o exercício de cargo de representação sindical, ou no caso previsto no inciso 23 deste artigo, até um ano após o término do mandato, se eleito, salvo se cometer falta grave definida em lei. Inciso 8. O direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica. Inciso 9. A lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para os portadores de deficiências, garantindo as adaptações necessárias para sua participação nos concursos públicos e definirá os critérios de sua admissão. Inciso 10. A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. Inciso 11. A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, sem distinção de índices entre servidores públicos civis e militares, far-se-á sempre na mesma data e por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso. Inciso 12. Em conformidade com o artigo 37, inciso 11 da Constituição Federal, a remuneração e os subsídios dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional, os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal do governador no âmbito do Poder Executivo, o subsídio dos deputados estaduais no âmbito do Poder Legislativo e o subsídio dos desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a 90 inteiros e 25% do subsídio mensal em espécie dos ministros do Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Poder Judiciário, aplicável este limite aos membros do Ministério Público, aos procuradores e aos defensores públicos. Inciso 13. Até que se atinja o limite a que se refere o inciso anterior, é vedada a redução de salários que implique a supressão das vantagens de caráter individual adquiridas em razão de tempo de serviço, previstas no artigo 129 desta Constituição. Atingido o referido limite, a redução se aplicará independentemente da natureza das vantagens auferidas pelo servidor. Inciso 14. Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo. Inciso 15. É vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público, observado o disposto na Constituição Federal. Inciso 16. Os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores sob o mesmo título ou idêntico fundamento. Inciso 17. Os subsídios e vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são irredutíveis, observado o disposto na Constituição Federal. Inciso 18. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horário. A linha A. De 2 cargos de professor. A linha B. De 1 cargo de professor com outro técnico ou científico. A linha C.
a de 2 cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas. Inciso 19. A proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias e sociedades controladas, direta ou indiretamente pelo poder público. Inciso 20. A administração fazendária e seus agentes fiscais de rendas, aos quais compete exercer privativamente a fiscalização de tributos estaduais, terão, dentro de suas áreas de competência e jurisdição, precedência sobre os demais setores administrativos na forma da lei. Inciso 20-A. A administração tributária, atividade essencial ao funcionamento do Estado, exercida por servidores de carreiras específicas, terá recursos prioritários para a realização de suas atividades e atuará de forma integrada com as administrações tributárias da União, de outros estados, do Distrito Federal e dos municípios, inclusive com compartilhamento de cadastros e de informações fiscais na forma da lei ou convênio. Inciso 21. A criação, transformação, fusão, cisão, incorporação, privatização ou extinção das sociedades de economia mista, autarquias, fundações e empresas públicas depende de prévia aprovação da Assembleia Legislativa. Inciso 22. Depende de autorização legislativa, em cada caso, a criação de subsidiárias das entidades mencionadas no inciso anterior, assim como a participação de qualquer delas em empresa privada. Inciso 23. Fica instituída a obrigatoriedade de um diretor representante e de um conselho de representantes eleitos pelos servidores e empregados públicos nas autarquias, sociedades de economia mista e fundações instituídas ou mantidas pelo poder público, cabendo à lei definir os limites de sua competência e atuação. Inciso 24. É obrigatória a declaração pública de bens antes da posse e depois do desligamento de todo dirigente de empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia e fundação instituída ou mantida pelo poder público. Inciso 25. Os órgãos da administração direta e indireta ficam obrigados a constituir Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, CIPA, e, quando assim o exigirem suas atividades, Comissão de Controle Ambiental, visando a proteção da vida, do meio ambiente e das condições de trabalho dos seus servidores, na forma da lei. Inciso 26. Ao servidor público que tiver sua capacidade de trabalho reduzida em decorrência de acidente de trabalho ou doença do trabalho, será garantida a transferência para locais ou atividades compatíveis com a sua situação. Inciso 27. É vedada a estipulação de limite de idade para ingresso por concurso público na administração direta, empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia e fundações instituídas ou mantidas pelo poder público, respeitando-se apenas o limite constitucional para aposentadoria compulsória. Inciso 28. Os recursos provenientes dos descontos compulsórios dos servidores públicos, bem como a contrapartida do Estado, destinados à formação de fundo próprio de previdência, deverão ser postos mensalmente à disposição da entidade estadual responsável pela prestação do benefício, na forma que a lei dispuser. Inciso 29. A administração pública direta e indireta, as universidades públicas e as entidades de pesquisa científica e científicas oficiais ou subvencionadas pelo Estado prestarão ao Ministério Público
o apoio especializado ao desempenho das funções da Curadoria de Proteção de Acidentes do Trabalho, da Curadoria de Defesa do Meio Ambiente e de outros interesses coletivos e difusos. Parágrafo 1º. A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas da administração pública direta, indireta, fundações e órgãos controlados pelo poder público deverá ter caráter educacional, informativo e de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos e imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. Parágrafo 2º. É vedada ao poder público, direto ou indiretamente, a publicidade de qualquer natureza fora do território do Estado, para fins de propaganda governamental, exceto as empresas que enfrentam concorrência de mercado e divulgação destinada a promover o turismo estadual. Parágrafo 3º. A inobservância do disposto nos incisos 2, 3 e 4 deste artigo implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável nos termos da lei. Parágrafo 4º. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Parágrafo 5º. As entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas ou mantidas pelo poder público, o Ministério Público, bem como os poderes legislativo e judiciário, publicarão até o dia 30 de abril de cada ano seu quadro de cargos e funções preenchidas e vagos referentes ao exercício anterior. Parágrafo 6º. É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes dos artigos 40, 42 e 142 da Constituição Federal e dos artigos 126 e 138 desta Constituição, com a remuneração de cargos, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma desta Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão, declarados em lei de livre nomeação e exoneração. Parágrafo 7º. Não serão computadas para efeito dos limites remuneratórios de que trata o inciso 12 do caput deste artigo, as parcelas de caráter indenizatório previstas em lei. Parágrafo 8º. Para os fins do disposto no inciso 12 deste artigo e no inciso 11 do artigo 37 da Constituição Federal, poderá ser fixado no âmbito do Estado, mediante emenda à presente Constituição, como limite único, o subsídio mensal dos desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a 90 inteiros e 25 centésimos por cento do subsídio mensal dos ministros do Supremo Tribunal Federal, não se aplicando o disposto neste parágrafo aos subsídios dos deputados estaduais. Parágrafo 9º. O servidor público titular de cargo efetivo poderá ser readaptado para exercício de cargo cujas atribuições e responsabilidades sejam compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, enquanto permanecer nessa condição, desde que possua a habilitação e o nível de escolaridade exigidos para o cargo de destino, mantida a remuneração do cargo de origem. Parágrafo 10º. A aposentadoria concedida com a utilização de tempo de contribuição decorrente de cargo, emprego ou função pública, inclusive no regime geral de previdência social, acarretará o rompimento do vínculo que gerou o referido tempo de contribuição. Artigo 116.
Os vencimentos, vantagens ou qualquer parcela remuneratória pagos com atraso deverão ser corrigidos monetariamente de acordo com os índices oficiais aplicáveis à espécie. Seção 2. Das obras, serviços públicos, compras e alienações. Artigo 117. Ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. Parágrafo único. É vedada a administração pública direta e indireta, inclusive fundações instituídas ou mantidas pelo poder público, a contratação de serviços e obras de empresas que não atendem às normas relativas à saúde e segurança no trabalho. Artigo 118. As licitações de obras e serviços públicos deverão ser precedidas da indicação do local onde serão executados e do respectivo projeto técnico completo, que permita a definição precisa de seu objeto e previsão de recursos orçamentários, sob pena de invalidade da licitação. Parágrafo único. Na elaboração do projeto mencionado neste artigo, deverão ser atendidas às exigências de proteção do patrimônio histórico-cultural e do meio ambiente, observando-se o disposto no parágrafo 2º do artigo 192 desta Constituição. Artigo 119. Os serviços concedidos ou permitidos ficarão sempre sujeitos à regulamentação e fiscalização do poder público e poderão ser retomados quando não atendam satisfatoriamente aos seus fins ou às condições do contrato. Parágrafo único. Os serviços de que trata este artigo não serão subsidiados pelo poder público em qualquer medida quando prestados por particulares. Artigo 120. Os serviços públicos serão remunerados por tarifa previamente fixada pelo órgão executivo competente na forma que a lei estabelecer. Artigo 121. Órgãos competentes publicarão, com a periodicidade necessária, os preços médios de mercado de bens e serviços, os quais servirão de base para licitações realizadas pela administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas ou mantidas pelo poder público. Artigo 122. Os serviços públicos de natureza industrial ou domiciliar serão prestados aos usuários por métodos que visem a melhor qualidade e maior eficiência e a modicidade das tarifas. Parágrafo único. Cabe ao Estado explorar diretamente ou mediante concessão, na forma da lei, os serviços de gás canalizado em seu território, incluído o fornecimento direto a partir de gasodutos de transporte, de maneira a atender às necessidades dos setores industrial, domiciliar, comercial, automotivo e outros. Artigo 123, revogado.